Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para você que está na live, nos assistindo. E nesta manhã, nesse Shaharit, nós estamos na semana de Pessah. E dentro, e no quinto dia da contagem do Homer, e dentro desse contexto, nós vamos discorrer sobre o Od Hesed. Por quê? Nesse dia, o Od ele é acrescentado. O Od quer dizer humildade à benevolência. A benevolência, ela é expandida, ela é expansiva, não é? Como águas caudalosas. E nós observamos que quando nós temos um exagero de bondade, nós estragamos alguma coisa. Então, nesta manhã, permitindo Hashem, nós vamos ver o equilíbrio, né? Dentro da Sefirot, da árvore da vida, nós vamos ver o equilíbrio da bondade, da benevolência. Porque não basta ser bom. Nós temos que observar o porquê nós estamos sendo bom para beneficiar o próximo ou estamos sendo bom para beneficiar a nós mesmos. A questão de engolir o orgulho. Essa semana eu tive uma experiência bem legal concernente a isso. Na época em que eu estava pastor e tínhamos uma irmã ali, e hoje ela está passando por uma dificuldade muito grande. Ela diz que foi curada, né, de câncer, mas tirou as mamas, está passando por um processo de reconstrução, mora sozinha. E foi em casa porque estava carente, queria conversar, precisando de alguns recursos. Aí eu conversei com ela, falei, você já conversou com o seu pastor? A questão do orgulho é isso. O nosso orgulho, às vezes, é tão grande, tão alto, que nós não damos ou não abrimos oportunidade para as pessoas nos ajudar, exercer o Hesed. Então é por isso que às vezes nós temos que engolir o orgulho. Tem gente que não gosta de pedir ajuda, mas nós temos que pedir ajuda para proporcionar às pessoas de trabalhar o Hesed na vida dela. Então é uma questão muito grande. Mas aí eu conversei com ela, eu falei, olha, você tem que fazer isso, isso e isso, e se você não fizer, eu vou lá na casa do seu pastor e vou falar o que está acontecendo com você. Mas ela estava passando por um momento difícil, precisava da solução imediata. Eu coloquei ela dentro do carro, levei aonde era necessário, nós demos o socorro e a partir dali começou a andar sozinha. Ontem a gente tinha acabado de sair daqui da Kabbalah, mandou uma mensagem para a Salma que deu tudo certo, que fez igual o irmão Carlos mandou. Então, por quê? Nós temos que trabalhar esse lado. Eu executei a Hesed na minha vida, não é? Com equilíbrio, com humildade, e ensinei ela o que ela deveria fazer para permitir que alguém executasse o Hesed, a benevolência na vida dela. Na segunda-feira nós tivemos uma festividade muito bonita, e essa festividade, o que ela acontece? Ela abre um portal para que Hashem venha trabalhar na nossa vida. É um portal em que Hashem diz que nós precisamos de deixar de ser escravo de certas coisas sobre a nossa vida. Então, hoje, nós vamos, dentro de muitos aprendizados que já tivemos aqui, nós vamos aprender mais um pouco sobre essa questão do Hesed, que é o exercício do quinto dia da contagem do homem. Hesed. Aqui nós temos um salmo transliterado, Ki amarti olam Hesed Yebaneh
Shammai Tahin. Pois eu disse, o mundo sobre benevolência está construído. Os céus tu estabeleceste. Olha, quando olhamos para os Salmos, para estes Salmos, vemos que o mundo foi criado com benevolência, com bondade. Então, Hashem, ele, dentro da sua infinita bondade, da sua infinita misericórdia, criou o mundo para que nós pudéssemos desfrutar da benevolência de Deus. Mas essa questão do Hesed, da benevolência, partindo da perspectiva de Deus, ela é diferente do que é aplicada, porque o Hesed de Deus, ele é com Od, ele é com equilíbrio. Porque o nosso Deus, ele é bom, mas ele é justiça. É isso que nós temos que aprender. Às vezes as pessoas não aceitam que uma pessoa boa faça alguma coisa que no ponto de vista dela é ser mal, mas não é ser mal, é agir com justiça. Outro dia o nosso rabino ensinou aqui que nós temos que utilizar o nosso lado mal. Não é bem que você vai ser mal com as pessoas, você vai ser justo com as pessoas. E às vezes, quando nós vamos ser justo com alguém, esse alguém pode achar que nós estamos sendo ruim, mas não é. É o equilíbrio do Hesed, é o equilíbrio da benevolência. Eu não posso estragar uma situação. Veja bem, uma criança de 3 anos para frente, 4 anos, vamos imaginar que ela começa a aprender a amarrar o cadarço do seu tênisinho, do seu sapato, tá. Mas em um determinado dia, a pessoa, o pai ou a mãe, está com pressa para sair, e a criança está ali amarrando o sapato. Aí naquela euforia, para sair, para não perder o horário, a pessoa vai lá e amarra o sapato para a criança. O que acontece? Eu estou sendo invasivo, eu estou tirando a oportunidade daquela criança crescer e aprender a amarrar o seu sapato. Então, o equilíbrio, o Od, ele vem proporcionar isso aí. Eu não posso, de forma alguma, ser intrometido, ser invasivo, não é? Na vida da pessoa em que ela está crescendo, em que ela está aprendendo, em que ela está precisando ver algumas coisas para que ela possa evoluir. Então, a minha bondade, ela tem que ter um equilíbrio, para não atrapalhar a evolução, o nível espiritual da outra pessoa. E às vezes o pai e a mãe, nossa, quantas vezes eu exagerei no cuidado, mas não pode. Tanto é que o nosso primeiro filho, ele é muito mais dependente do que a segunda filha nossa, porque aí nós já aprendemos mais como que criam uma criança. Então o pai e a mãe, ele não pode, não só o pai e a mãe, mas todos nós que estamos ensinando alguém, que estamos mostrando o caminho para alguém, não podemos ficar direcionando, não, você vira para cá, você vira para lá. Não, a pessoa tem que ser o que ela é, a pessoa tem que aprender a desenvolver o seu jeito. Ontem a Morá disse aqui sobre a índole. Nós nascemos com isso. Hashem, somos compostos, a nossa alma é composta desse fator índole que vai determinar se eu vou ser uma pessoa de bom caráter ou mau caráter. Então eu tenho que deixar, lógico que eu preciso de ensinar com equilíbrio. Eu não posso exagerar no ensino, porque eles dizem que avô estraga os netos, né? Por que estraga? E outro dia o meu genro estava falando, quando o João vem para cá, eu passo 15, 20 dias colocando ele no... Mas não é que ele vai lá para casa, ele tem a liberdade de ser quem ele é. Essa é a diferença. Ele tem a liberdade de expressar a vontade dele. De expressar o que ele... E às vezes em casa, o pai e a mãe, eles não deixam a criança ser o que é. Mas isso precisa ser feito com uma certa cautela, com um certo cuidado, para que o Hesed não venha estragar. Então, nós precisamos de ter esse princípio em nossa vida. Mas como? Não, eu não nasci assim. Errei muito. Errei muito em querer ser bom.
Então, a questão de ser bom, o rabino usa uma tese, o nosso rabino, Marco Antônio. Alguém precisa de ajuda, ele tem a grama para arrancar, tem o quintal para capinar. Ele vai ajudar a pessoa, mas ela tem que ir lá arrancar a graminha, ele tem que limpar o quintal. É uma forma dele ajudar. E nós temos que aprender. Por quê? Ele não está negando em ajudar, porém está mostrando para que a pessoa possa ter o que ela precisa, ela tem que também ter uma participação no negócio. Não é ficar esperando de mãos beijadas. Isso é equilibrado. Essa é a questão boa de aprender as coisas da forma certa, porque nós vamos saber dosar a nossa bondade. O dar, tem gente que é muito dado, né? Não pode ser assim. Tem que ter um certo controle. Veja bem, em Shemot, então Deus passou diante de Moshe e disse em voz alta: eu sou o Senhor, o Deus eterno, eu tenho compaixão e misericórdia, não fico irado com facilidade, e a minha fidelidade e o meu amor, hesed, são tão grandes que não podem ser medidos. Tamanha é a grandeza do hesed de Deus, da benevolência de Deus. Não pode ser medido, mas vai chegar um dia em que nós vamos comparecer diante do trono branco, em que essa benevolência não vai poder estar em atividade, porque vai ser a justiça. Então, nós temos aí o equilíbrio. Isso é uma questão muito linda em que Hashem tem, e que nós temos que pegar isso para a nossa vida, para nós também sermos equilibrados, ter o Od dentro do nosso hesed, a humildade dentro da bondade. Essa é a questão. Ser um ish ou uma isha, um homem que tenha hesed, uma das principais metas do judaísmo é ajudar o homem a se aperfeiçoar espiritualmente para que ele se torne um ish, hesed, um homem de bondade. Não surpreende, portanto, que o primeiro patriarca judeu, Abraão, personifique a Sefirá e atributo divino de hesed, benevolência, generosidade e amor infinito. Quando nós pegamos o perfil, a biografia de Abraão, nós observamos, sabido da tenda dele, do cruzamento, tal. Não vamos entrar muito nessa questão. Por quê? Ali entrava todas as pessoas. Entrava o Yehudi e entrava o idólatra. Entrava todo. Ele até entrava, mas ele era instigado, ele era quase que obrigado, é uma forma de expressão, a pronunciar o Shema. Enquanto que ele não se convertia, ele não tinha acesso à alimentação, ao pouso, ao descanso. Mas o nosso pai, Abraão, ele tinha essa questão. Ele era um hospedeiro, ele sabia hospedar. Isso é hesed. E nós precisamos de saber hospedar as pessoas. Para nós demonstrar o hesed, a nossa benevolência para com as pessoas, às vezes nós temos que trazê-la para perto de nós. Mas tem gente que não consegue fazer isso. Até entendo. Mas é uma questão. Para nós ser um ish ou uma isha que tenha benevolência, nós precisamos de aproximar de Hashem. Precisamos ter o Od sobre a nossa vida, a humildade. Essa questão da humildade, ela precisa ser trabalhada, porque senão nós sempre vamos estar terceirizando uma coisa que seja para nós. Às vezes é para mim. O negócio vem para mim, a visita vem para mim. Mas como eu não gosto de receber visita, então eu vou dar um jeito de terceirizar essa visita. Mas nós não podemos, porque quando nós negamos de abençoar alguém, nós estamos negando a bênção para a nossa vida também. Então é muito importante, não que nós estamos fazendo a questão de trocar, não é trocar. É fazer o que Hashem tem proporcionado para nós. Od Sheb Hesed, é humildade sobre benevolência. A melhor forma de desenvolver a humildade é se comportar como hóspede, principalmente se você não estiver pagando. Reconhecer que a pessoa não tem a menor obrigação de nos receber. Quando está pagando, normalmente, a pessoa tem que fazer, eu estou pagando.
Não é assim que funciona? Mas é uma arrogância muito grande, né? Então, não é por esse lado que as coisas precisam ser resolvidas. Por que o hóspede? Por que foi colocada a questão de hóspede? Pensa bem, o hóspede, nós vamos alojar alguém, ou vamos receber alguém em nossa casa. Ele tem o direito de exigir alguma coisa? Não tem, não é? Às vezes os meninos vão lá para casa, eu não gosto disso, não gosto disso, como na sua casa. Então funciona assim. Não gosto disso, vai, come em casa aí. É assim. É a mesma coisa, isso se aplica à criança que não quer comer. Às vezes o pai, a mãe, o avô fica forçando, come, coloca na boca, mas a criança não quer. Tá bom, você não quer, eu vou recolher as panelas e depois você vai comer no outro dia. Isso é uma forma de ensinar que existe horário para tudo. Então, o nosso Hesed, ele precisa de ter um equilíbrio. Não é forçando as coisas que nós vamos conseguir o objetivo desejado. Então, é muito, assim, às vezes nós observamos o dia a dia das pessoas, ou até nós mesmos, né, tentando nos comportar, às vezes, como o dono da verdade, mas para nós sentir na pele como funciona, é melhor nós nos comportar como hóspede. Porque o hóspede, ele não faz exigência. Ele acata, ele aceita o que tem. É a questão de ser grato. Quando nós somos gratos, nós temos esse tipo de comportamento. Quando nós somos gratos, nós não ficamos exigindo, nós não ficamos escolhendo tantas coisas. Então é necessário nós ter esse princípio sobre a nossa vida. Ter o comportamento de hóspede. Porque o hóspede, ele aceita, ele dorme onde tiver jeito. Se a cama for boa, se a cama for macia, se a cama for dura, ele vai ter que dormir. Ou vai passar a noite acordado. Ele gosta, ele tem a comida ali, e às vezes na casa só tem jiló. Mas eu não gosto de jiló. Come arroz com feijão. Eu como só o arroz. Então, essa é a questão do hóspede. E quando nós aplicamos isso sobre a nossa vida, nós vamos exercer o quê? O ode, a humildade. É porque há uma diferença entre aceitar e reconhecer. Quando eu aceito uma situação, beleza. Mas quando eu reconheço, eu falo, não, de fato, tem razão. Porque quando eu aceito, às vezes eu aceito, mas não reconheço. Então há uma diferença muito grande entre aceitar e reconhecer. Então eu preciso de reconhecer. Mas se nós não tivermos a capacidade de aceitar, de reconhecer, pelo menos vamos aceitar. Para não criar uma complicação, para não criar uma situação indesejada. Precisamos, isso é ode sobre a nossa vida. Quando agimos com ode, damos espaço para que as pessoas amar, dar hesed. Precisamos dar espaço e deixar as pessoas falarem. Às vezes, em uma conversa, queremos chegar a uma conclusão inteligente, mas podemos deixar a pessoa chegar sozinha. Ou seja, veja bem, alguém chega para nos pedir um conselho, ou chega, vai ser assunto, parece que é do próximo tópico, mas eu quero adiantar aqui. Alguém chega desabafando, chega conversando, falando, aí de repente eu quero atrapalhar, eu quero interromper. Essa semana aconteceu isso, eu falei para a Salma, fica quieta. Vamos ouvir. Eu falei, pode falar. Aí a pessoa foi falando. Ou seja, às vezes a pessoa não quer um conselho, ela quer ser ouvida. Estão entendendo a diferença? Porque quando alguém quer um conselho, você vai ouvir. Tá, você me contou tudo isso, mas o que você quer que eu te fale? Aí sim, aí nós podemos dar a nossa opinião. Mas do contrário, se a pessoa não quiser um conselho, ela quiser só alguém que ouve ela, e muitas vezes acontece isso, e muitas vezes nós deparamos com pessoas,
Presta atenção quando você encontra com alguém e a pessoa começa a conversar e não te dá espaço para falar. Na verdade, ela quer alguém para ouvir ela ali. Ah, mas eu vou ficar emprestando meu ouvido para. Às vezes é necessário. O nosso récidio, o nosso amor, a nossa benevolência, ela precisa estar com o outro para nós ter a humildade de poder ouvir. Às vezes eu acho que a minha inteligência, a minha solução para o assunto que está em decorrência é melhor do que o final da pessoa chegar sozinha. Não. Eu tenho que deixar ela falar. Eu tenho que deixar ela expressar. Então, nem sempre o que eu sei, nem sempre o que passa pela minha cabeça é o que eu devo fazer com que a pessoa faça. Devemos dar espaço. O récide, ele dá espaço. O récide, ele não sufoca. Já viu aquelas pessoas que amam tanto, que ficam em cima e fica com tanta coisinha, passa até a ser chato. Porque ser mimado é gostoso. Não vou falar que é ruim. Ser acariciado, né? É muito bom. Mas com excesso, o récide sem o controle, o ódio, fica ruim, estraga uma situação. Então precisamos criar esse vácuo, né? Esse espaço entre uma pessoa e outra, para que ela tenha a sua oportunidade de crescer. A grande questão do récide é isso, nós sabermos deixar as pessoas se desenvolver, achar o seu próprio caminho. Às vezes nós ficamos direcionando tanto que a hora que a pessoa precisa de tomar certa decisão, ela não consegue, ela fica confusa. Porque exageramos no récide, exageramos na benevolência. Estão entendendo? Se não tivermos récide, acabamos pisando na bola. E não só na bola, pisamos na pessoa. Precisamos saber ouvir quando alguém chega desabafando, é o que eu falei. Não tente, né? Está errada a correção aí, se tiver jeito de corrigir. Não tente dar soluções. Às vezes a pessoa só quer ser ouvida. Não vamos pressupor pelos outros. Que tal perguntar para ela? Que tal dar opção para ela? Récide não é só escutar os outros, é também escutar a vida e as nós mesmos. Vamos lá, a parte de cima já comentei. Vamos à questão do pressupor. Quando eu pressuponho, o que é um pressuposto? Eu vou fazer um pré-julgamento de uma situação. Também está, parece que no tópico seguinte, mas quando eu pressuponho alguma coisa, eu estou dizendo para aquela pessoa assim, ó, eu sou um Deus e você vai precisar se adequar ao que eu estou te dizendo. Porque se você não se adequar, não tem como nós conversarmos novamente. Por quê? A minha benevolência, ela não pode ser, eu disse no começo, invasiva. A minha bondade, eu não posso ficar pressupondo o que vai ser bom para A ou para B. Não. Nós não podemos fazer isso. Porque se nós ficarmos agindo dentro desse contexto, como que as coisas vão acontecer? Ainda ontem alguém estava reclamando de confusão familiar, né? Eu falei, olha, afasta, vê de longe a situação, analisa a situação da outra parte da sua família e analisa a sua situação. Você precisa separar, até eu citei, eu tenho uma máquina lá para ser montada, e está toda, e eu comprei, porque uma estragou, eu comprei outra e chegou as peças, aí eu estava comentando com a Salma, isso aqui eu não preciso, isso aqui eu já tenho, isso aqui, eu fui separando, e eu vou ver o que eu vou usar, amanhã eu vou montar essa máquina. Mas é necessário, às vezes, nós separar os assuntos para nós não errar no nosso récide, na nossa benevolência, na nossa atitude. Porque essa pessoa está interferindo demais nos assuntos que não cabe a ela.
As pessoas não querem que ela atue de determinada forma. Quando tem um churrasco, eu que levo as coisas, eu que compro tudo. Quando tem isso, eu que levo... Sabe essas conversas picuinhas assim? Ele quer mostrar, ele quer demonstrar carinho, mas está demais. Eu falei, não, afaste-se. Olhe para a sua vida. Você está carente, você está querendo suprir a sua carência, entupindo as pessoas de coisas materiais, e elas não querem isso. Estão entendendo como, às vezes, a carência é nossa, e nós queremos ser benevolente com alguém, dar amor a alguém, mas dar um amor sem o ódio, sem a humildade. Então, o que acontece? Quando eu não uso a humildade para abençoar alguém, eu vou usar o quê? O excesso do hesed. Eu vou entupir as pessoas. É igual o determinados maridos ou esposa, e traz um presente, traz outro e traz outro. Mas é isso que você quer? Não, não é isso que eu quero. Eu quero outra coisa. Eu quero a sua atenção. Eu quero as suas palavras, não quero coisa material. Então, o que acontece? Às vezes erramos nessas condições. Não é só escutar os outros, também é escutar a vida e a nós. Gente, Hashem, nós temos uma vida, né? E nós temos que olhar essa vida com os sinais que ela nos dá. Sempre Hashem vai nos dar um sinal do que a vida está nos exigindo. E às vezes nós ficamos tão paranoicos com o nosso querer fazer, com a nossa benevolência, para nós ser bom, para nós ser um ish que tenha benevolência, e às vezes exageramos na dose, não enxergamos. Às vezes a vida está pedindo uma coisa para nós estamos fazendo outra, que não é o que a vida quer de nós. Mas como eu disse daquela pessoa, eu falei, olha, você precisa se afastar e olhar para si. Tem muitas pessoas que não têm o prazer de olhar no espelho. Ela tem uma situação tão drástica de si mesmo que não tem coragem de se encarar. De manhã, nós precisamos de olhar no espelho e conversar conosco. As pessoas vão ali, lavam o rosto, escovam, faz a higienização dentária, mas não para um pouquinho para olhar ali. Cara, e aí, como é que você está? O que você vai fazer da vida hoje? Deus, Ele nos dá o dia, Ele proporciona, Ele faz a nossa alma retornar ao corpo para nós deslumbrar. Outro dia uma pessoa chegou lá e disse, tá uma desgraça hoje. E era cedo. Eu falei, misericórdia. Não é assim que as coisas começam. Então tem gente que já acorda com não sei com quantas legião no pelo. Não é? Mas, o trem é doido. Então nós precisamos de olhar para nós, conversar conosco, para termos uma resposta de nós mesmos. Não é resposta que alguém vai dar para nós, mas é uma resposta que nós precisamos de dar para nós. Estão entendendo essa questão do hesed? Então não é só dar amor, eu não tenho... o exercício de hoje é benevolência, é humildade, então eu vou praticar, eu vou sair... Não faz isso não. Calma. Faça com humildade, faça com sabedoria, expectativa. Igual a pessoa que acredita no time dele, né? Hoje vai dar nós. Chega na hora, não acontece. Frustrou, perdeu. E aí? Veja bem, a expectativa é uma roubada. Ninguém nasceu para suprir nossa expectativa. Podemos ser surpreendidos de forma agradável ou sermos frustrados em algumas coisas. O que acontece? Eu conheço uma pessoa hoje, então eu crio uma expectativa em torno daquela pessoa. Ou a pessoa me conhece e cria uma expectativa em torno do Moré Carlos, e de repente vai passando os dias, passa ano,
e o Carlos faz uma coisa, e eu não gostei, e faz outra, e vai. Frustrou. Por quê? Eu não nasci para suprir a expectativa de ninguém, estão entendendo? Nem você nasceu para suprir a minha expectativa. Eu também posso ser frustrado, mas o erro está em quem? Em mim. Em mim. Nós vamos ver daqui a pouco uma questão sobre isso aí, sobre essa questão da expectativa. Então, a maior negação do Hod Sheb Hesed é dizer para uma pessoa que ela deveria ser assim. Você está roubando o espaço da pessoa ser o que ela é, porque tem que ser do nosso jeito. Basicamente, eu estou dizendo, eu sou Deus e o resto que se adequem. Olha, veja bem, é uma grande realidade isso aqui. Isso aqui é dentro de um conceito cabalista, essas palavras que eu vos digo. Veja bem, então, quando eu digo para a irmã Najara, você tem que ser assim, 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 assim. Eu estou errado. Ela está errada em seguir o que eu estou falando. E qualquer outra Ri, ou a Rod, da Carrado, nós não temos. Se a pessoa vier pedir um conselho, vamos aconselhar. Aí ela pediu. Mas eu determinar quem ela vai ser, gente, acabei de falar para o Arri agora mesmo, Deus colocou diante de nós, ele disse assim, ó, eis que eu coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe. Eu escolho o caminho que eu quero. Então, quando eu escolho o caminho que eu quero, eu vou ser do jeito que eu quero ser. Mas eu tenho que escolher com sabedoria para mim ser uma pessoa boa. Porque o filho de Hashem, ele não é dono do seu nariz. Ele não pode fazer o que ele quer. Ele tem que entender que o nosso Pai Celeste quer que nós sejamos pessoas boas. A benevolência dele para nós foi para isso, para nós sermos bons. Então, partindo desse princípio, eu tenho que procurar ser bom. Bom em tudo. Eu não posso ser maldizente, eu não posso ser caloteiro, eu não posso tratar e não cumprir, eu não posso falar, eu vou lá 8 horas e não ir, eu não posso. E quando alguém vier falar comigo, eu tenho que ter palavras boas. Eu já ministrei aqui outro dia, há algum tempo, sobre que de uma cisterna não pode sair água boa e água ruim. Só tem que sair água boa. É lógico que tem a cisterna de águas rotas, mas de uma fonte boa, uma fonte potável, uma fonte que está em Yeshua, porque ele diz que quem estiver nele, de dentro de nós, fluirão rio de água viva. É lindo isso. Então, quando eu disser uma palavra para alguém, tem que ser uma palavra de edificação, uma palavra de amor, uma palavra de esperança, uma palavra que ainda seja de um puxão de orelha, mas que venha com amor, que venha com sabedoria. E a pessoa vai ouvir aquela correção, mas ela não vai ficar chateada, porque eu falei com um jeito que tem que ser falado. Eu falei do jeito que ela podia ser entendido. Não é do meu jeito. Então vamos lá. A realidade não é como você quer que ela seja. Ou não é como que eu quero que ela seja. Às vezes eu imagino uma realidade. Às vezes eu vou para um lugar, eu vou para um passeio, eu troco de igreja, eu mudo, sei lá o que acontece. Eu crio uma realidade, eu crio uma expectativa. Mas essa realidade não tem que ser igual eu imagino. Eu vou encontrar a realidade que é. É o fato. Mas aí, a realidade também não é como te disseram que seria. Porque alguém pinta um quadro. Nossa, que quadro mais lindo. Alguém fala, não, o lugar lá é top, aquele lugar lá tem muita praia, aquele lugar tem... Tá, eu vou. Beleza para quem foi. Mas eu não gostei. Ou seja,
Eu tenho um jeito de observar as coisas, a pessoa tem outro jeito, para ela foi ótimo. Mas para mim não foi. Expectativa errada. A realidade é como ela é. Ou seja, nós precisamos de reconhecer. Aceitar a realidade vai sofrer demais, vai sofrer pra caramba, né? Então nós temos que aceitar a realidade como ela é. Ah, então eu não tenho que mudar nada? Calma. Não é bem assim. A princípio, nós temos que reconhecer. Mas o que eu puder fazer para melhorar, beleza. Mas tem coisa que você vai bater e não vai mudar. A única coisa que muda outras coisas é a palavra de Hashem, que está escrito que ela bate numa pedra dura até que é como um martelo que esmiuça, né? Aquela pedra. Mas nós não, como seres humanos, não. Nós não temos essa capacidade. É melhor nós nos afastarmos, reconhecer que não tem como mudar. Para vivermos bem com as pessoas, precisamos dessa atitude, da humildade, para que nós possamos desenvolver o nosso recede. Porque senão eu vou ficar rancoroso, eu vou ficar rancorosa, eu vou tratar todo mundo de cara feia, eu vou tratar todo mundo com desdém, eu vou tratar todo mundo como se fosse um ninguém. Mas não é assim. O recede que Hashem colocou dentro da nossa alma, o recede para ser trabalhado nesse dia, porque não adianta nada eu ficar contando o Homer, mas passa um ano, passa 2, passa 3, eu vou viver contando Homer? Olha, que história é essa? Que aprendizado é esse? O gostoso é isso, esmiuçar. Tem uma pessoa aí que está contando o Homer. Eu digo para ela, falo, olha, tem que contar o Homer, mas medita no exercício do dia. Porque não adianta só ler. Medita, trabalha. Traz para você o que você tem que mudar, o que eu tenho que mudar, funciona assim. Porque eu ficar lendo, e aí? Que graça que tem isso? Vamos lá. Quando você não é como a mamãe falou que você seria, você está tão pouco como você queria ser. Você é como tão pouco você queria ser, você nem é quem você vai ser amanhã. Você é quem você é hoje. Às vezes a mãe fala para a criança, isso aqui vai ser médico, isso aqui vai ser não sei o que lá. O camarada tem o dom para pintar, como que ele vai ser médico? Mas acontece. Muitas pessoas frustradas na sua profissão. Temos um caso da minha casa. Formamos a nossa filha em nutrição. Hoje fez um pós em questão de computação, de programação de computador. Dá licença? Estão entendendo por quê? Nós colocamos ela numa coisa que talvez ela não soube expressar também pela idade. Então, às vezes é jovem, não sabe definir o que quer. Mas formamos uma pessoa que não exerce aquilo que formou. Então, não é aquilo que nós achávamos que ela ia ser. Veja bem. E o outro não conveniente... Se o outro não é conveniente para você como você queria que ele fosse, o outro não é como você acha que ele tinha que ser. O outro é quem ele é, o outro é o outro. Estão entendendo? Ah, mas eu sou assim, o fulano tinha que ser assim, o Bertano tinha que ser assim, e assim por diante. Ei! Nós não podemos esquecer que o outro é outra pessoa. O outro tem outra índole. O outro, ele é regido por um outro... onde foi a Morá falou muito sobre essa questão de astronomia. A Abraham era um astrônomo, os magos eram astrônomos, ele está dentro do contexto. Veja bem, cada um nasce com uma tendência. Cada um nasce com uma aptidão. Então, nós precisamos de entender que o outro é o outro. Eu tenho que aceitar, eu tenho que reconhecer que ele é o que é. É igual lá em casa, eu e a Salma. A Morá disse que lá são iguais, mas lá em casa totalmente oposto. Então, veja bem, não podemos esquecer, eu tenho que aceitar ela do jeito que ela é, e ela aceita do jeito que... Por que nós estamos chegando aos 40 anos de casado? Tem paciência, não é? Veja bem, porque
Oi? O Hesed no matrimônio, ele não pode ser igual um balão inflável, ele sobe, pum, sobe, mas de repente esse balão está caindo em algum lugar e provocando um grande acidente. Adiantou ele subir? Não. Caiu e provocou um grande acidente. Então nós temos que entender, gente, esse shiur, ele vem para mexer com a gente mesmo, porque às vezes nós temos um conceito de benevolência, um conceito de humildade, muito assim, corriqueiro. Você tem que fazer mesmo, tem que ser humilde mesmo, tem que ser bonzinho mesmo. Se você não for bom, Hashem vai te castigar. Não. Não é assim. Todo sofrimento provém da negação de alguns fatores. Eu sou quem eu sou e o outro é o outro. E não há aceitação, aqui é Hod, está escrito errado também. Hod, Sheb, Hesed. É a raiz de todo sofrimento humano. Veja bem, se eu não aceitar essas questões, que eu tenho o meu jeito de ser, o outro tem o jeito de ser, e eu não trabalhar o meu Hod, Hesed, a humildade sobre a bondade, eu vou ser uma pessoa muito frustrada. Tem gente que é brigado com a vida, já viu esse negócio? Tem gente que não tem nada bom. Tem gente que reclama de tudo. Tem gente que acha que você é obrigado a fazer as coisas. Não! Ei! Nós fazemos porque fazemos, não porque somos obrigados a fazer. Não é assim? Não, mas outro dia ainda ouvi um negócio aí. Não, ele tem que fazer isso mesmo. Que negócio é esse? Não tem não. Nem a pau. Se eu não fizer, o problema é meu com a Hashem. Mas eu não sou obrigado a fazer nada. Por que as pessoas às vezes querem obrigar você a fazer alguma coisa? Não, ninguém vai te obrigar. Você é o que você é, o outro é o que ele é. Se ele quer obrigar, é problema dele, mas eu não vou nem dar bola, não vou nem ver. Eu vou fingir demência, não é assim? Então, não. Agora aqui, para finalizar, o aprendiz e o rabino. Essa aqui é legal, presta atenção. Eu devia ter deixado anotado aí, mas vamos lá, é rapidinho, estou no final aqui. Um determinado irmão, ele chegou em um rabino e eles tinham agendado o dia de aprender Torá. Aí ele chegou lá, rabino, shalom, shalom, tudo bem? Né? Como combinamos, estou aqui para nós aprendermos Torá. O rabino falou, pois bem, vem aqui para a cozinha. Era na casa dele. Pegou um jarro, uma chaleira, sei lá, 2 recipientes, vamos tomar o chá. Ele começou a despejar o chá. Foi despejando. Rabino, derramando. Eu sei que está derramando. É de propósito. O que o rabino falou para ele? Olha, você veio aprender Torá, mas você veio com a cabeça cheia de preconceito. Tira tudo esse preconceito que tem da sua mente, aí nós vamos aprender Torá. Por quê? Observamos no dia a dia, muitas coisas acontecem no nosso meio. Mas você não ficou impactado com algumas coisas? Gente, eu sou calejado. Como diz o nosso rabino, eu tenho quase 40 anos de caminhada dentro dos conceitos e dificilmente alguma coisa me pega de surpresa, vai me desanimar. Mas há pessoas que chegam, algumas coisas sim, me assustou, mas não escandalizou. Há algumas pessoas que chegam no judaísmo e às vezes se escandaliza com o que vê. Porque vem de um sistema, vem de preconceito. Né? A Rebsen Dus, a esposa do rabino, quando nós viemos, ela falou, olha, vocês precisam de tirar a roupagem de crente. Mas é isso. As pessoas precisam tirar certas roupagens, certos preconceitos, fundamentar na Torá que é ensinada, nas demais coisas nós vamos trabalhando, nós vamos lidando com cada situação, mas não ficar escandalizada, não ficar, às vezes, comendo de lugar em lugar,
porque eu não concordo com certas coisas que tem lá. Eu vou usar um negócio que o senhor usa, dá licença. Não tem duas portas mais, mas tem uma porta só, mas ela entra e sai. Está entendendo? Então nós não podemos restringir a benevolência, porque quando uma pessoa age assim, sabe o que acontece? Ela não tem Hod Hesed, não tem humildade e não tem benevolência. Porque se a pessoa tem humildade, fica quieto. Vai deixando Hashem trabalhar na sua vida, para você exercer a sua benevolência. É muito melhor. Eu vou viver melhor. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não tem um passarinho aqui na minha cabeça fazendo ninho. Ou seja, não tem nada me perturbando. Tenho problemas em casa com o filho? Tenho. E daí? Vou fazer o quê? O que eu posso fazer, eu faço. Tem problemas interpessoal? Tem. Aonde tem gente, tem. É normal. Mas e aonde está o amor que Hashem me deu? Aonde está o amor que Yeshua, quando derramou o sangue dele ali na cruz, que não é de graça, não foi de graça, e a nossa vida também não é de graça, nós temos que pagar um preço. Então vamos exercer a Hesed, o Hod Hesed, a humildade com benevolência, para que nós possamos sim ser vitoriosos. O Hod também ele tem uma conotação com glória, com vitória. Nós só vamos receber a glória se eu vencer se eu vencer o que me atrapalha, se eu vencer os obstáculos. Aí, se eu vencer, eu vou ter glória, mas se eu não vencer, eu vou ser um fracassado como muitos. Então, meus Ahid e Ahod, que nesta manhã nós possamos ter aprendido um pouco uns com os outros. Aprendi muito, hein? Nossa, eu estou amando essa questão do judaísmo. Vocês não têm noção. Eu não canso de falar. Aprendo. E por quê? Hashem está me moldando. Agora sim, ele quebrou o vaso lá. Há um divisor de águas, né? Em um determinado. E está fazendo um vaso novo. E eu tenho que deixar fazer um vaso novo. Eu quero ser um vaso novo para ser usado. Não importa onde vai me usar, se é aqui, se é ali. Eu quero ser dele, eu quero ser para ele. Eu quero ter o Hod Hesed de Hashem sobre a minha vida e que essa brahá caia sobre a sua vida também. Baruch Hashem por tudo. Amém. Amém.